Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Carolina Baeta, anestesista aqui do Hospital Moriá, e hoje a gente comemora o Dia Nacional da Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. A hipertensão é uma das doenças mais prevalentes na população brasileira e ela é uma doença que a gente chama de traiçoeira, porque nem sempre ela apresenta sintomas. Então, se você tem qualquer dúvida sobre a pressão alta, que é uma outra maneira de chamarmos a hipertensão, você pode ficar por aqui para bater esse papo com a gente, vocês são nossos convidados. Hoje quem está aqui conosco é o Dr. Marcelo Sampaio, ele é cardiologista clínico da nossa equipe, é uma honra tê-lo aqui conosco. Boa noite, Dr. Marcelo, gostaria que você se apresentasse. É um prazer estar aqui no Moriá, essa instituição que sempre está na linha de frente, divulgando as questões mais importantes da saúde, principalmente na parte preventiva. Isso de utilidade pública, esse tema é um tema muito bom para a gente conversar, porque é muito frequente, nós vamos aqui abordar vários aspectos e vamos estar à disposição para as perguntas. Legal, nós vamos começar com algumas perguntas que já foram encaminhadas, mas nesse bate-papo de 1 hora vai dar tempo de vocês enviarem outras perguntas e a gente vai deixando tudo para conversar no fim e tirar algumas dúvidas, né? Se alguma pergunta ficar sem resposta, a gente também pode responder nos posts das nossas redes sociais. Doutor Marcelo, a primeira pergunta é a seguinte, o que é hipertensão e como que eu defino que alguma pessoa tem essa doença? Bom, essa é uma pergunta chave, né? O que é hipertensão? Vamos tratar a hipertensão como pressão alta. Então, pressão alta é definida quando você utiliza um método de medida, em geral aqueles aparelhos, né, que chamam-se esfigmomanômetro, é um nome complexo, mas é aquele aparelho de medida de pressão. Temos também aquelas medidas com aparelhinhos de pulso, de braço, mas o fato é que pressão alta é definida toda vez que a sua pressão estiver maior ou igual a 14/9. Quando a gente fala 14/9, nós estamos falando da pressão máxima, que depois a gente vai explicar o que é, e 9 da pressão mínima. Hoje existe uma determinada classificação que fala que, olha, entre 12 e abaixo de 13, entre 12 e 13 é pré-hipertensão. Mas para efeito didático, vamos considerar que a pressão normal é em torno de 12/8. E vamos considerar que a pressão alta é acima de 14/9. Então, eu vou me aprofundar um pouquinho mais nessa pergunta. Precisa ter as duas pressões, a máxima e a mínima, acima de 14/9 ou basta que só uma delas esteja acima desse valor? Essa pergunta é ótima, Carol. Por quê? Porque nós temos formas isoladas de pressão. Nós temos a pressão que só é a máxima, que aumenta, principalmente nos casos dos idosos. Então as pessoas acima de 65 anos de idade, em geral, têm uma maior chance de ter só a pressão alta, a pressão máxima mais elevada e a pressão mínima normal. E temos também casos bem especiais e particulares só da pressão mínima mais elevada. Mas o comum mesmo é a elevação tanto da pressão máxima quanto da mínima. Mas tanto as formas isoladas de elevação da máxima, no caso dos idosos, e a elevação da mínima nas situações especiais também são consideradas hipertensão. Ótimo. E ter um episódio de pressão alta já quer dizer que eu sou hipertenso? Não necessariamente. Por quê? Porque você pode ter uma situação onde você está hipertenso e você não é hipertenso. Então vamos admitir, por exemplo, que você subiu uma grande ladeira ou fez um grande esforço, a sua pressão vai subir. Isso não caracteriza que você é hipertenso, que depois ela vai abaixar. Para definir hipertensão, notem, é muito importante a palavra que eu vou usar agora, tem que ser uma elevação sustentada. Não é aquela que sobe porque você ficou nervoso ou porque você fez um exercício e depois logo cai. Tem que ser sempre aquela pressão que vai medir, está sempre alta, mede de manhã está alta, mede à tarde está alta, mede antes de dormir, ao acordar. Essa é a definição. Então o que existe são formas transitórias de elevação da pressão, o que não caracteriza que a pessoa seja hipertensa. Então a gente brinca, a pessoa é hipertensa ou está hipertensa? São coisas muito diferentes. Quais
quais são os fatores que mais influenciam na hipertensão arterial? Bom, a maior causa, eu diria que 95% delas não tem um fator causal específico. Em geral, são aquelas pressões genéticas, onde o pai é hipertenso, onde a mãe é hipertensa, onde os dois são hipertensos e o filho vai ser. Não tem uma causa, é uma herança genética. E a gente sabe que não é uma herança de um gene, são vários genes que a pessoa passa para a combinação deles gerar essa hipertensão. Por isso que a gente até hoje não conseguiu achar uma causa específica de genética e você interferir. Essa é a grande causa. 5% das outras causas de pressão são identificadas. São problemas renais, são problemas vasculares, são às vezes problemas hormonais. Aí é um quadro de menor frequência, 5%. Mas a grande causa é desconhecida e em geral de fundo genético. Joia. E existem fatores relacionados com o nosso dia a dia, como alimentação, obesidade, sedentarismo, que estão relacionados também com a hipertensão? Carol, sem dúvida, tá? A hipertensão ela é muito influenciada por fatores externos, por hábitos e estilos de vida. A gente chama hábitos e estilos de vida nocivos. Então, por exemplo, vamos falar do consumo de sal. O consumo ideal seria em torno de 5 gramas de sal, que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Carol, para você ter uma ideia, sabe qual é a média do brasileiro? Acima de 10 gramas. Então nós consumimos, por uma questão de hábito cultural, muita quantidade de sal. E o sal retém água e aumenta a pressão arterial. Então o sal está influenciado, é um alimento. Mas também as pessoas que se alimentam de carboidratos, em excesso e ficam obesas, também elas vão ter a hipertensão. E é influenciado esses números também por uma má alimentação e as pessoas que são acima do peso. Então o estilo de vida está muito influenciado em vários tipos de alimentos, enlatados, embutidos, alimentos ricos em sódio. Outro dia estávamos conversando sobre os refrigerantes zero. E as pessoas não sabem às vezes que refrigerante zero tem uma quantidade grande de sal e pode aumentar a pressão em determinados casos. Outra coisa que poucas pessoas sabem, comidas congeladas em geral guardam uma grande quantidade de sal e também pode aumentar a pressão arterial. Então existem determinadas particularidades de hábito, estilo de vida e principalmente de alimentação que sabidamente podem aumentar sua pressão. O tabagismo também está relacionado à hipertensão? Sim, sem dúvida. Amplamente comprovado que as pessoas que fumam, em geral, cursam com pressões mais elevadas. E as pessoas que têm pressão alta, de fundo genético, o tabagismo pode desencadear mais precocemente essa hipertensão arterial. Então, a combinação de cigarro e pessoas hipertensas não funciona. Sabidamente aumenta muito o risco. E você parando de fumar, a boa notícia é que você consegue às vezes reduzir tanto a máxima quanto a mínima. Pequenos valores, é claro, mas isso já é uma grande diferença. Legal. E é possível controlar então a pressão só fazendo dieta? Essa é uma pergunta muito interessante, porque toda vez que a gente está diante de uma pessoa que começou com a pressão alta e esses níveis não são muito elevados, e às vezes a pessoa é de uma idade mais jovem, a gente sempre tenta fazer o que a gente chama de tratamento não farmacológico. Esse tratamento não farmacológico, que na realidade tem que ser aplicado a todos, mas envolve corrigir determinados hábitos alimentares, induzir atividade física nos pacientes, porque a atividade física também reduz a pressão, controlar o estresse. O estresse é algo fundamental para quem tem pressão alta, porque nós sabemos que quando você fica estressado, você vai aumentar a quantidade de adrenalina, a quantidade de cortisol, de serotonina, que sabidamente aumentam a pressão também. Então, diante de uma situação como essa, nós aplicamos o tratamento farmacológico, não farmacológico. A notícia que talvez não seja tão boa assim, é que na maior parte das pessoas que vão desenvolver pressão alta, a gente não consegue, só com o tratamento não farmacológico, controlar no nível efetivo que a gente gostaria, que é próximo ou abaixo de 12/8. Então aí a gente vai precisar de um tratamento chamado medicamentoso.
Mas esse tratamento não farmacológico, ou seja, correção de hábitos e estilos de vida, deve ser aplicado a todas as pessoas que têm pressão alta e com alta chance de controlá-las quando a pressão é de início recente, quando são pessoas mais jovens e quando os valores não são tão altos assim. Tá, joia. Já que nós falamos, né, de interferências hormonais e de estilo de vida, tem aqui uma pergunta assim. Eu já consegui controlar a minha pressão fazendo corrida. É possível manter assim mesmo depois da menopausa ou só com remédio? Olha, é possível sim, naquela característica que eu falei. Se a sua pressão não é tão alta assim, se você é um hipertenso leve e se você não tem muitos fatores de risco, e não deve ter, porque faz corrida, então sabidamente não deve ser obeso. Se faz corrida, sabidamente não deve fumar. A bebida alcoólica, que nós não comentamos, o álcool, também é um fator que aumenta a pressão. Então, no caso específico desse atleta que faz corrida, ele pode sim controlar por muito tempo a pressão dele só com exercício físico e também não agregando fatores ruins nesse controle, mantendo uma boa dieta, não fumando, não bebendo, ou bebendo de forma regular, para que aí sim ele só com a atividade física ele consiga controlar. O fato é que, na medida exata que ele vai ganhando idade, a probabilidade de ele só controlar pelo exercício físico diminui. Mas seguramente ele já se beneficiou muito com a atividade física que ele executa. E falando em idade, existe alguma idade em que as pessoas desenvolvem hipertensão? É uma pergunta boa também, porque normalmente a gente observava em décadas passadas que a pessoa que vai herdar essa genética, né? Então o pai tem pressão alta, ou a mãe tem pressão alta, ou os dois têm pressão alta, e o filho vai herdar essa genética. Em geral, ela se manifestava no passado em torno da quarta, quinta década. O que nós estamos assistindo nos dias de hoje? Que essa pessoa que vai herdar geneticamente a pressão, ela está se manifestando mais cedo, na segunda década, na terceira década, o que teoricamente nós estamos relacionando às questões sociais e ambientais que essa pessoa está vivendo no dia de hoje. Mas para se ter uma ideia, em torno da quarta, quinta década é o mais comum de manifestar-se. Tem uma outra pergunta aqui que diz assim: eu tenho pressão alta e tomo remédio diariamente. Isso evita que eu tenha qualquer complicação? Ótima pergunta também. Sem dúvida. Por que você trata a pressão alta? Às vezes os pacientes nos perguntam: doutor, é só para ter 12 por 8? Esse é o objetivo? Não. O 12 por 8 significa que você está isento das complicações da pressão. E quais são as complicações da pressão? Principalmente duas terríveis, que é o derrame, o AVC, e o infarto. Uma das grandes causas de infarto são pessoas que têm pressão alta descontrolada. E a maior causa de derrame de AVC é a pressão elevada. Então, quando você faz o tratamento, qual é o teu objetivo? Evitar que você tenha essas complicações. Não ter AVC, não ter infarto. E outra, que é uma complicação muito grave, que infelizmente está aumentando muito, que é a insuficiência renal. Hoje no nosso país, no Brasil, a maior causa das pessoas que vão para diálise são pessoas que têm pressão alta descontrolada. Então, ao tratar e você se manter o nível, e é muito importante frisar isso, por quê? Porque as pessoas acham que tratar a pressão é só tomar remédio. Não. É tomar o remédio e manter a pressão média em torno de 12 por 8. Ao manter essa pressão próxima de 12 por 8 de média, você vai estar isento de complicações, vai reduzir muito as complicações mais sérias. Por isso que o nosso objetivo não é só numérico, nosso objetivo é proteção, é prevenção de grandes complicações que a pressão alta ocasiona. Já que o senhor falou em insuficiência renal, tem aqui uma pergunta que diz que tinha um caso na família que precisou de transplante renal por causa de pressão alta, mas que mesmo depois do transplante, essa pessoa continua tomando remédio para pressão. É esperado que isso ocorra? É pergunta também muito interessante, porque nós não falamos que a pressão é de fundo genético,
Ele simplesmente teve uma complicação terrível que foi o rim, que foi a insuficiência renal. É uma complicação da pressão, mas a genética está dentro da célula. Nós fizemos o transplante, trocou-se o rim, mas não mexeu nas células. Aí cabe um comentário, Carol, muito interessante. No futuro, e a gente acredita que esse futuro vai estar em torno de 10, 15 anos talvez, nós vamos internar os pacientes hipertensos e vamos fazer mudanças nos seus genes, vamos inativar os genes ruins, ativar outros genes, e aí sim as pessoas vão estar curadas da pressão. Mas no caso específico desse nosso participante dessa live, ele relata que fez o transplante, mas o transplante foi só para tratar esta complicação terrível que foi a insuficiência renal. Mas a genética ficou, a genética está nas células, por isso que a pessoa tem que tratar com remédios. E isso poderia fazer com que o rim transplantado também entrasse em insuficiência? Exatamente. Por isso que a gente tem que tratar, porque senão o rim que foi colocado, que é um rim ótimo, que é um rim muito bom, ele pode ser lesado pela pressão e isso vai incorrer num erro muito grave, ou seja, achar que trocou o rim vai melhorar da pressão. Muito importante destacar, Carol, que a gente comentou que 5% das causas de hipertensão arterial, elas são de causas secundárias. E uma dessas causas é o rim. Então, por exemplo, rins policísticos é uma causa de geração de hipertensão arterial, e aí você, corrigindo isso através do transplante, você corrigiria essa causa da hipertensão. Então, quando a causa é de fundo renal, o que é menos frequente e menos comum, a chance de você não precisar de medicamentos é maior. Mas, em geral, 95% das causas você tem que continuar tomando medicação. Falando em complicação, né? A hipertensão, ela pode causar cegueira? Sim, ela pode sim. Porque na realidade o que acontece? A hipertensão arterial, ela é uma doença dos vasos. E ela provoca alteração nos vasos. Ela leva o que a gente chama de ateromatose. Ela forma gordura, placas de gordura que ficam presas ali na artéria, obstruindo o fluxo normal do sangue. E essa obstrução pode levar a uma má irrigação de vários órgãos, inclusive do sistema retiniano. E nós podemos ter complicações muito sérias e desagradáveis por casos de hipertensão mal controlada. Isto é um detalhe muito interessante que eu gostaria de chamar a atenção. Vocês sabiam que uma forma de você avaliar o grau de comprometimento da pressão alta e o tempo de instalação da pressão alta é através do exame de fundo de olho, é através de uma análise do fundo de olho, que aí você consegue ver como estão os vasos que estão ali e esses cruzamentos de vasos das artérias e das veias, a gente consegue falar, olha, essa é uma pessoa que tem pressão alta há muito tempo, essa é uma pessoa que tem pressão alta descontrolada. Então o olho não só é algo impactado pela pressão alta, mas também ele funciona como um diagnóstico e um acompanhamento da efetividade do tratamento da pressão. Ele não deixa mentir. Ele não deixa mentir. Tá certo. E depois que é iniciado o tratamento medicamentoso, é possível reverter o quadro e não precisar mais de remédio? Ou a pessoa que começa a tomar remédio tem que tomar para a vida toda? Pois é, esse aí é um grande erro que os nossos queridos pacientes às vezes cometem. Por quê? Porque a pessoa está com a pressão alta, está descontrolada, vai ao médico, o médico seleciona o melhor medicamento ou uma combinação desses dois ou três remédios, ela trata, começa a tratar e ela vai observar que todas as vezes que ela for medir, a pressão está normal. E aí ela fala, puxa, será que eu me curei da pressão alta? E aí ela faz aquela tentação ruim de vou fazer um teste. E esse teste, ela para de tomar os remédios. E sabe o que acontece, Carol? Olha que infelicidade. Como alguns remédios são de depósito, como alguns remédios ficam na corrente sanguínea por algum tempo, ela faz esse teste e vai no dia seguinte ou 3 dias depois, ela vai medir e a pressão ainda vai estar normal. Aí ela fala, pronto, agora realmente eu me curei. Tomei os remédios, fiz o tratamento, a minha pressão, já parei de tomar as medicações,
a minha pressão está normalizada, o que eu vou fazer? Não vou tomar mais outras medicações e também não vou medir. E é justamente naquele momento do decaimento da concentração da medicação que a pressão sobe, e às vezes sobe muito. E é uma hora que a pessoa pode ter um derrame, pode ter um infarto ou pode ter uma complicação séria. Então, pressão alta, eu falo, não tem a cura da pressão alta, mas ela tem um controle através das medidas não farmacológicas e dos medicamentos. E este controle é a cura. Só que é uma cura baseada em algo que você vai ter que sempre tomar cuidado, ou fazer uso das medicações, ou mudar seus hábitos e estilo de vida. Eu posso pensar que quanto mais medicações o paciente precisa para controlar a pressão, mais grave é o quadro de hipertensão dele? Essa é uma pergunta muito interessante, sabe, Carol? Porque antigamente era assim que funcionava. A gente começava com um remédio e ia. Mas não deu certo, aí a gente associava um segundo remédio, às vezes um terceiro e às vezes um quarto remédio, porque nós temos casos chamados de hipertensão grave ou refratária, onde precisa de 4 ou mais remédios. Hoje mudou um pouco isso, porque nós sabemos que somente cerca de 30% dos casos de pressão elas ficam só com monoterapia, ou seja, com um remédio só. Mesmo as hipertensões mais leves e moderadas, hoje a gente já está sendo um pouquinho mais generoso e permissivo em associar uma medicação. A boa notícia é que muitos fármacos, muitos medicamentos já são lançados com a combinação de 2, 3 remédios. Então a pessoa não precisa ficar tomando pílulas e comprimidos um atrás do outro, basta usar as associações. Então, você tomar 2 remédios ou 3 não significa que a sua pressão é mais alta ou mais grave. Significa que seu médico está querendo normalizar de uma forma mais rápida e de um controle mais efetivo a fim de minimizar as complicações desse grave problema. E existe algum remédio que seja mais efetivo num grupo de pessoas e menos efetivo no outro, e o senhor precisa ir testando? Quem vai responder melhor? Aí existem determinadas características muito importantes, né? Nós temos remédios que são mais efetivos em algumas raças, outros menos efetivos, por exemplo, os inibidores de enzima de conversão. Na raça negra não é um remédio de início, a gente vai para outra medicação. Os pacientes mais jovens, eles às vezes não toleram muito os beta-bloqueadores por alguns efeitos colaterais. As gestantes grávidas, elas não podem tomar determinados medicamentos. Então, e os idosos também, remédios que abaixem muito rápido a pressão, pode ter às vezes problemas de desmaio. Tem medicamentos que às vezes os idosos esqueciam de tomar, Carol, e que provocavam às vezes determinados efeitos só por não ter tomado 1 ou 2 dias. Então, para cada tipo de paciente existe um remédio que seria o melhor. Não tem o remédio indicado, não existe uma regrinha. Por isso que a gente hoje tem uma pleiade, um conjunto grande de remédios para a gente escolher. Mas a gente tem que analisar quem é a pessoa que está com a pressão alta, né? O que essa pessoa faz, qual a idade, quais são as outras doenças que essa pessoa tem, qual o estado que ela está, qual o nível de peso, porque também a dose influencia. Tem remédios que a gente dá para uma pessoa que tem um peso normal, que às vezes para o obeso a gente tem que aumentar a dose. Então, o que a gente chama hoje é individualização do tratamento. O tratamento da pressão alta não é aquele carimbo que você, aquela regrinha básica, meu vizinho está tomando essa medicação, funcionou, eu vou utilizar esse mesmo remédio. Não é assim. Para cada pessoa existe o remédio ideal, que é baseado na avaliação médica, na anamnese, ou seja, na conversa entre o médico e o paciente, e principalmente no conjunto de dados que esse paciente vai apresentar para o seu médico, e aí ele vai selecionar a classe medicamentosa que é mais ideal. Eu tenho uma pergunta interessante aqui, é assim: é verdade que tem remédios para pressão alta de manhã e outro para pressão alta da noite? Não existe esse remédio, existe sim um posicionamento em relação a isso. Por quê? Porque de manhã a nossa pressão é mais alta. Isso para todo mundo, não só para os hipertensos.
e à noite essa pressão decai. Então, sabedor disso, você faz uma análise onde você vai carregar mais as medicações no início da manhã. E no início da noite você vai dar remédios mais leves ou com doses mais baixas, justamente porque a pessoa ou está em casa, ou vai estar repousando, ou tem um nível de atividade menor, onde não vai precisar de tanto a medicação assim. Então, essa é uma tática que a gente utiliza. Agora, existe um exame chamado MAPA. O MAPA é um exame que a gente coloca no braço, que os nossos amigos hipertensos sabidamente já devem ter feito ou realizado, que vai medindo a pressão arterial 24 horas. Você vai no laboratório, instala esse mapa e vai para sua casa. E vai medindo a pressão a cada 15 minutos durante o dia, a cada 30 minutos durante a noite. E aí a gente vai ter uma análise. Eu vejo que para a Dona Maria a pressão maior é à tarde e à noite. Então aí eu vou inverter o que eu falei. Aí a gente carrega um pouquinho mais nesse detalhe. Eu tinha pacientes e alguns pacientes que vêm atualmente que eles falam, não doutor, a minha pressão é mais alta à noite. A gente fala, será que é verdade mesmo? Será que é possível? E a gente, quando faz o mapa, a gente vê que ele estava certo, que as pressões são mais elevadas naquele momento. Por isso que a gente inverte e dá essas medicações. Agora, esse é o momento propício para eu falar sobre o distúrbio de sono e a pressão. Por quê? Porque hoje é muito frequente as pessoas terem apneia do sono. A apneia do sono é uma entidade que está muito linkada, muito vinculada com a pressão alta. E, às vezes, a pessoa tem de madrugada pressão alta e quando a gente vai descobrir, não é falta de remédio, é porque ela tem apneia. E aí você tratando a apneia, você corrige esse detalhe. Então, muito importante a gente saber, as pessoas que têm pressões altas, que quebram um pouco esse ritmo chamado ritmo circadiano, é porque tem alguma característica que merece ser pesquisada. E nesse exame do mapa, quantas medidas de pressão precisam estar fora do normal para a pessoa ser considerada hipertensa? A maior parte delas, se tiver 50% acima, você já considera. Agora, tem determinadas situações que existem erros de medida. O braço também é algo que a gente tem que ver, porque pessoas têm às vezes o braço um pouco mais elevado, mais grosso, e aí às vezes o manguito não fechou direito, às vezes há oscilações. Então a gente precisa analisar se o exame foi bem feito tecnicamente. Mas se tiver um conjunto maior de medidas acima, a gente já pode caracterizar que a pessoa é hipertensa. Eu lembrei de uma coisa, né? Tem gente que fala, eu não posso ir no médico que a minha pressão aumenta. Então, existe a hipertensão do avental branco? Existe. Como que o senhor faz para diferenciar essa situação de um paciente que realmente é hipertenso? Existe sim. A hipertensão do avental branco é muito frequente, é muito conhecida. O que é isso? São pessoas que vão ao consultório médico e que, obviamente, estão com a pressão alta, porque ficam ansiosos com a consulta, porque ficam às vezes inseguros com o desconhecido do tratamento, e aí a pressão sobe. E aí depois, quando a pessoa sai, a pressão normaliza. Em geral, isto acontece mais em quem tem pressão alta, mas o número é que varia, né? Então você às vezes vai achar que a pessoa está com a pressão muito elevada e na realidade não está, só ansiedade. Para isso, o mapa funciona muito bem. E hoje existe o que a gente chama de medida ambulatorial da pressão arterial em casa, onde a pessoa vai medindo e vai registrando esses valores, e isso funciona também para a gente ter uma análise desse processo e, obviamente, inferir que naquele exato momento ela está tendo hipertensão do avental branco. Eu quero aproveitar e contar uma história rápida que aconteceu comigo, né? Eu não sou hipertenso. Mas uma vez eu entrei num banco e esse banco estava sendo assaltado. E eu fiquei refém lá dentro do banco. E fiquei acho que 5 ou 7 minutos lá preso, com os bandidos todos ali, com metralhadora ameaçando e tal. Esse banco era dentro do hospital, era um posto bancário dentro do hospital. Quando o banco foi liberado e que abriram a porta, eu estava branco, lívido, mas aí entrou os enfermeiros, os médicos que trabalhavam no hospital, viram que eu estava assim,
Falo, sente, doutor, vamos medir sua pressão. Mediu minha pressão, estava 22/12. E eu não sou hipertenso. Então veja só o efeito do estresse, da ansiedade, da preocupação, do medo em cima da sua pressão. Por isso que a gente tem que sempre descontar esse detalhe, Carol, porque faz realmente uma diferença muito grande. Ótimo. Existem, o senhor falou do mapa, né? Existem outros exames preventivos para hipertensão arterial? Em que idade as pessoas precisam começar a fazer os exames? Olha, então vamos lá. Os exames que quando uma pessoa está hipertensa, a gente faz, obviamente, eu vou falar o que seria o ideal, mas a gente sabe que há limitações pelo SUS, há limitações pelos convênios, mas vamos falar no mundo ideal. São exames de sangue para a gente ver a função renal, ver os eletrólitos, ver a glicemia, ver o colesterol, porque esses fatores são fatores que vão influenciar depois o tratamento e a condução da pressão. Um raio-x de tórax, porque às vezes a gente tem causas de hipertensão que são dilatações dos vasos do coração, então o raio-x simples já faz com que você avalie isso. E nos casos que é possível, um ultrassom de rim e vias urinárias, para realmente a gente afastar que exista qualquer causa secundária disso. Esse é o exame básico, né? Não esqueceremos também do velho eletrocardiograma, porque ele pode apontar se a pessoa já tem um aumento da massa ventricular, a chamada hipertrofia, que é uma causa também, é uma consequência da pressão descontrolada. Então, uma vez que você tenha esses exames à mão, você vai conduzindo a avaliação e o tratamento. E a outra parte da sua pergunta, que foi quando uma pessoa deve fazer a medida da pressão, não podemos esquecer que existem crianças que podem estar hipertensas. Então, eu falo assim, até 12 anos de idade, todo mundo tem que ter a sua pressão pelo menos medida uma vez. E aí, você, a partir dos 18, há sempre uma necessidade de você fazer exames preventivos, claro, não todo ano, mas pelo menos que você meça mais vezes até os 35 anos de idade, quando aí sim você anualmente vai fazer exames básicos de prevenção e você vai ter a sua medida da pressão. Mas uma vez identificado e você rotulado e diagnosticado como hipertenso, você tem aí uma necessidade anual de fazer esses exames. Tá ótimo, eu vou abrir aqui um parênteses, que a Ivone, a Sandra e a Mônica pediram para mandar um alô para elas. Elas estão acompanhando a live e agradecendo as explicações. Ivone, Sandra e Mônica, que bom que vocês estão junto conosco. E a gente está aqui tentando ajudar e tentando dar informação de qualidade para que vocês tenham sempre muito boa saúde. E sempre acompanhem, porque sempre aqui existem lives muito interessantes com assuntos também bem pertinentes para a gente levar uma vida mais saudável. O senhor comentou, né, que o problema da pressão alta é quando ela não abaixa e ela não estabiliza. Só remédio pode resolver isso? Então, o grande problema da hipertensão é uma hipertensão alta sustentada ao longo do tempo. Tá? Às vezes tem pessoas que me levam um mapa ou levam um relatório dizendo, olha, tá vendo aqui, doutor, eu tive uma pressão alta às 18 horas da tarde. Mas eu falo, e aí, como foi às 18h30? Já baixou. Então, claro, a gente não quer que ela faça esse pico, mas essa pressão de pico, que depois logo abaixa espontaneamente, não tem tanto problema quanto aquela pressão que às vezes até mais baixa, mas ela é mais sustentada. Então, normalmente quem tem pressão alta, só com tratamento medicamentoso, mas hoje a gente faz a combinação do tratamento não farmacológico, que é aquela item que nós citamos, mudar os hábitos e estilo de vida. Esse é o grande tratamento. Tentou-se muitas outras coisas, até cirurgia foi tentada para tratar a pressão, até cateterismo foi tentado para mexer e abaixar a pressão arterial e tentar uma denervação de alguns nervos que poderia mudar. No passado longínquo se faziam sangrias
tentando retirar volumes para baixar a pressão. Eu cito aqui um fato histórico. Quando eu comecei a minha residência no grande Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, todo mundo me falava que naquela época áurea, em torno de 1970, 75, havia o chamado quarto escuro ao lado do pronto-socorro, porque nós não tínhamos remédios para tratar a pressão. Então as pessoas chegavam hipertensas, a gente acomodava nesse quarto escuro, deixava deitado, sem barulho, fechava e 30 minutos voltava para ver se a pressão abaixava. Era o que a gente tinha à mão para poder fazer uma queda da pressão. Talvez algumas pessoas ficassem com a pressão maior. Maior, né? Até assustadas, o que eu estou fazendo nesse quarto, o que vão fazer comigo. Então, mas de qualquer forma, esse foi a história de tratamento. Mas hoje, como a gente trata? Com remédios e com mudança de hábito e estilo de vida. As duas coisas juntas. E existe alguma prática natural ou algum tipo de chá que melhore a hipertensão? Há muitas coisas, né? As pessoas falam dos chás, falam de algumas dietas. Eu queria aqui falar de uma específica, que depois os nossos participantes dessa live podem buscar na internet. A chamada dieta DASH, que é D-A-S-H. Esta funciona mesmo. Por quê? Porque é uma dieta rica em alguns eletrólitos, em potássio e em cálcio, que são esses eletrólitos que têm a capacidade de reduzir pressão. Essa dieta é uma dieta muito do Mediterrâneo, então as pessoas vão lá, vão localizar que ela é com vegetais, frutas, hortaliças, azeite, alguns queijos, que é justamente muito típica que a população dessas regiões utiliza. Mas essa é uma dieta aprovada, essa é uma dieta estudada, inclusive cientificamente, que pode ajudar. Agora, as outras coisas, eu já vi muitos alimentos que falavam que ajuda, muitos remédios naturais. O que a gente sabe é tirar os alimentos ruins e, obviamente, você vai sobrar com os alimentos mais saudáveis. Por isso que existem, às vezes, falsas impressões que foi aquele chá ou foi aquele alimento. Não, talvez a retirada daqueles alimentos ruins é que fizeram efeito de queda. E o colesterol e os triglicéridos mais altos, eles são prejudiciais para quem tem pressão alta? Eles são no seguinte aspecto: a combinação de quem tem pressão alta descontrolada com colesterol elevado tem mais risco de ter AVC e mais risco de ter infarto. O colesterol não leva ao aumento da pressão arterial, de forma alguma, mas ele, junto com a pressão descontrolada, são fatores que propiciam uma chance maior da pessoa ter mais complicações pela pressão alta. E é possível controlar a pressão só usando aqueles aparelhos que a pessoa põe no pulso? Então, essa é uma pergunta também bastante interessante. Uma vez, até para ilustrar isto, o meu sogro pediu para que você vai viajar, isso faz muitos anos, por favor, traga um relógio para mim, que esse relógio você coloca, pressiona os 2 dedos e ele mede a pressão. Eu falei, nossa, mas eu nunca vi isso aí, mas tem, mostrou a foto e tal. E aí fui viajar, entrei numa loja e perguntei nos Estados Unidos lá, olha, quero esse relógio. Aí o vendedor falou, não, esse relógio já foi retirado do mercado porque ele induzia falsas medidas. Então vejam só quantos aparelhos existiram que foram criados para teoricamente facilitar a vida das pessoas medindo a pressão e não registravam a pressão muito bem. Hoje nós sabemos que os melhores aparelhos para serem feitos em casa são aqueles aparelhos automáticos de braço. Os aparelhos de pulso, eles não têm uma precisão muito próxima do aparelho que a gente mede. E esse, obviamente, claro, a melhor medida é feita por um profissional da área da saúde com o aparelho que você escuta, né, que é um estetoscópio, e você vê. Mas esse não é recomendável para as pessoas leigas, porque medir pressão, por incrível que pareça, é muito complexo, depende de muito treinamento. São 5 sons que você escuta e você precisa ter diferencial. Aqui, Carol, só para citar um trabalho interessante, pegaram 10 profissionais da área da saúde aleatoriamente
entre enfermeiros, médicos, e pegaram 10 pessoas que têm pressão alta. E essas 10 rodaram pelos 10 profissionais da área da saúde, todos medindo a pressão. Olha que interessante. Basicamente, cada pessoa desses 10 teve de 7 para cima medidas diferentes. E todos eram profissionais da área da saúde. Então, medir a pressão só se você tiver um treinamento e você fizer isso constantemente. Então, o melhor é o aparelho mesmo, aqueles automáticos, que você aperta botões, e o de braço é o mais recomendado. Tá certo. E toda atividade física é benéfica para controle da pressão? Ou tem alguma modalidade que é melhor que outra? Olha, em geral as atividades aeróbicas são as mais benéficas. E aí a gente cita, por exemplo, a caminhada. Se você faz 150 minutos de atividade física por semana, você já vai estar tratando bem a sua pressão. Então, às vezes as pessoas falam, eu não gosto de academia, eu não quero ter um personal, ou não posso. Não precisa, basta você caminhar no plano, uma roupa confortável, com ritmo, sem paradas. Às vezes as pessoas falam, eu vou caminhar na rua. Na rua não é o ideal, porque você tem cruzamentos, você está parando toda hora. E outra, também as pessoas falam assim, doutor, eu faço exercício, eu saio com o meu cachorro e eu saio toda a tarde com ele e ele vai, a gente anda bastante. Não resolve, o cachorro para toda hora, o cachorro se enrosca, o cachorro encontra outro cachorro que quer parar. Então, não, você tem que fazer esse exercício de forma continuada, de forma constante, sem interrupções e no plano. Esse é o exercício ideal. Agora, se você vai querer partir para uma academia, fazer musculação, fazer exercícios de resistência, com peso, com carga, você precisa estar com a pressão controlada. Porque senão você vai subir mais a sua pressão e aí você pode ter algum efeito danoso por isso. Então, exercícios mais vigorosos não são impeditivos, não são proibidos, mas você precisa estar com a pressão controlada. E a meditação, ela faz bem mesmo? Bom, eu sou um fã da meditação, é a meditação maravilhosa, mas eu não sou um fã porque é algo alternativo, eu sou um fã porque é algo científico. Hoje a meditação é uma ferramenta que nós cardiologistas temos, que sabidamente controla batimentos cardíacos, controla a frequência, obviamente, e controla a pressão arterial. A meditação já foi estudada pelos americanos, pelos ingleses, pelos vários outros países europeus e funciona. A meditação você não precisa de nenhuma medicação, você não precisa de nenhum equipamento, você não precisa de nenhum local específico. Agora, meditação não é fechar os olhos e você ficar em silêncio. Meditação tem toda uma técnica, você precisa aprender a respirar, você precisa aprender a controlar os seus movimentos para que justamente você atinja o melhor efeito da meditação. Mas é uma excelente ferramenta para você como adjuvante, como sinérgica ao seu tratamento para controlar a pressão. E toda consulta que eu for, eu tenho que pedir para medir minha pressão? Puxa, olha, essa pergunta é fantástica. E aqui cabe um puxão de orelha aos nossos médicos, e principalmente aos nossos médicos mais jovens. Eu, quando trabalhava no instituto e era instrutor dos residentes, né, às vezes eu chegava, o residente me chamava, doutor, pode discutir um caso aqui? Aí a gente entrava na sala, no consultório, e eu olhava para a maca, repleta de bolsas, sacolas dos residentes, e o paciente sentado na cadeira. Eu falei, você examinou o paciente? Sim, doutor, examinei com ele sentado aqui, medi a pressão com ele sentado. Vejam que coisa absurda, né? Hoje os médicos não mais examinam, não tocam mais os nossos queridos pacientes, eles procuram ver exames, eles procuram entrar em fórmulas, eles procuram, às vezes, determinadas situações que evita de ter esse contato presencial tão importante. Então, medir a pressão arterial faz parte obrigatória de qualquer consulta. Notem, de qualquer especialidade. Se você vai ao oftalmologista, ele tem que medir sua pressão. Se você vai ao ortopedista, ele tem que medir a sua pressão. Infelizmente, isso não acontece, mas o correto é isso.
Por quê? Ele pode estar ajudando a identificar esse problema, ele pode estar ajudando a você ser bem tratado e, obviamente, faz parte da boa conduta médica esse tipo de exame. Você sabe que outro dia eu fui com meu filho no pronto-socorro, ele tem 9 anos. Era uma otite. Aí na hora de sair ele falou pro pediatra, olha, você fez tudo certo, só faltou medir minha pressão. Olha, tá vendo? Seu filho está certíssimo, né? Então tá. Bom, quem toma remédio para pressão pode beber bebida alcoólica, doutor Marcelo? Boa pergunta. Como eu enxergo a bebida alcoólica? A bebida alcoólica é uma forma de socialização e é um prazer que a pessoa tem quando consumir de forma correta, de forma obviamente moderada, sempre com esse intuito. Nesta circunstância, e uma vez que você esteja com tratamento efetivo, ou seja, tomando o remédio, e aí vai uma grande dica que as pessoas às vezes se confundem. Quantos pacientes me ligam no fim de semana e falam, doutor, hoje eu não vou tomar meu remédio porque eu vou a um casamento, porque eu vou a uma festa, porque eu vou beber. Meu Deus, é justamente o contrário. É aí que você tem que estar com o remédio controlado, com o remédio no corpo, porque se você vai se expor ao álcool e o álcool sobe a pressão, é uma forma de você estar lá sendo bem tratado. Então, vai beber de forma moderada, de forma correta, como efeito de socialização, sempre com tratamento, com seus remédios. Não existe interação negativa do álcool com nenhum remédio e sempre mantendo a pressão bem controlada. Se você está sem medicação e com a pressão alta, ou mesmo com remédio com a pressão alta, não deve beber. E aquela história de que uma tacinha de vinho por dia tem uma proteção para eventos cardiovasculares? Isso é um mito ou é uma verdade? Olha, isso foi algo muito polêmico em alguns países que não utilizam esse hábito. Lembrando que isso é um hábito cultural. Os italianos, os espanhóis, os portugueses, os franceses, que têm hábitos culturais de utilizar o vinho como um digestivo. Pequena quantidade no almoço, às vezes no jantar, pequena quantidade. O nosso hábito não é assim. Nós usamos o vinho como uma bebida alcoólica, como indo para uma festa, ou vamos jantar num restaurante, ou mesmo em casa. Então, para as pessoas que têm esse hábito cultural, que utilizaram o vinho nesta quantidade, desta forma, ele, junto com outros hábitos saudáveis, ele foi benéfico. Mas, para quem não tem esse hábito, não era oriundo desses países, e que obviamente bebe o vinho à noite sozinho e mais de uma taça, negativo, não provoca nenhum tipo de efeito benéfico. Tá certo. E existe alguma relação entre a incidência de hipertensão arterial, se ela é mais comum em homens ou mulheres? É exatamente, bem interessante também. Antigamente, hipertensão arterial era muito mais comum em homens, né? Com a mudança da realidade social, né? E aí você faz uma análise que a mulher na década passada, no século passado, a mulher era mais restrita, ficava mais em casa, não trabalhava, não fazia exercício físico. Então, obviamente, ela ficava numa bolha certa de proteção e onde os níveis pressóricos não eram tão expostos assim. Com a mudança dessa realidade, algo que eu acho fantástico, e hoje a mulher tem o seu digno papel de trabalho, de participação social, de comando social e obviamente também do lar, este mudou um pouco essa característica e os níveis de incidência eles se equiparam. E depois da menopausa, a mulher ultrapassa um pouco os valores. Então hoje a gente fala que a mulher, de uma forma geral, tem uma incidência maior de ter hipertensão arterial. Mas sempre lembrando que a mulher que tem um peso acima, a mulher que é sedentária e a mulher mais estressada tem maior fator de risco para isso. Tá joia. Com relação ao AVC, doutor Marcelo, a hipertensão arterial é a única causa de AVC ou existem outras causas? Não, existem outras causas, mas a hipertensão arterial é a maior causa de AVC.
Mas existem outras causas. Existe o AVC que é embólico, né? O que é o embólico? Aquele que um coágulozinho se desprende, em geral, do coração e vai entupir uma artéria, provocando uma isquemia. Esse AVC não é um AVC da pressão. As pessoas que têm esse AVC não têm pressão alta. Mas a maior causa das pessoas que têm AVC, em geral, são pessoas hipertensas. E são pessoas hipertensas que têm a sua pressão não controlada. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o controle agudo da pressão em uma pessoa que está tendo um AVC. Né? Porque às vezes a gente tem, mas não, precisa tomar um remédio e abaixar a pressão, mas isso pode ser perigoso, não pode? Mas então, vamos lá. A pessoa que está tendo um AVC, parte do pressuposto que ela não deve estar em casa. Então, nenhuma medida que você faça ali na hora vai ajudar. Nenhuma medida. A não ser pegar essa pessoa rapidamente e levar para o hospital. Hoje, o AVC é igual um infarto. Quanto mais rápido você chegar no hospital, no pronto-socorro, quanto mais efetivo será o tratamento e quanto menor as complicações geradas por este AVC. Agora, dentro de um hospital, você realmente não vai ser muito agressivo em abaixar a pressão. Por quê? Porque ao ser agressivo, você pode reduzir a perfusão do cérebro, que já está comprometida pelo AVC, e aí você pode estender esse AVC. Lembrando que às vezes os AVCs isquêmicos se transformam em AVCs hemorrágicos, porque vaza sangue dentro da cabeça e aí forma um AVC muito grande. Então, AVC, hospital, manejado por médicos e sempre com um controle muito rigoroso da pressão, mas não de forma agressiva. Tá joia. Doutor Marcelo, acho que a gente já vai caminhando para o final. Eu gostaria de perguntar se o senhor gostaria de falar alguma coisa que o senhor considere importante, que nós não conversamos hoje. Olha, eu queria que vocês todos fizessem uma reflexão. Por que a gente tem um dia de combate ou de prevenção da hipertensão arterial? Porque hoje, de cada 4 adultos em nosso país, um é hipertenso. Hoje, de cada 50% das pessoas acima de 75 anos são hipertensas em nosso país. E hoje nós temos um alto índice de mortalidade por conta da hipertensão. Isso significa que nós não estamos mudando esses índices. Isso significa que todas as medidas que nós estamos fazendo não estão sendo efetivas. Isso significa que nós, médicos, não estamos de uma forma efetiva levando uma mensagem que modifique o hábito, o estilo de vida das pessoas. Então a minha grande mensagem é justamente isso. Que as pessoas saibam que, embora a hipertensão não tenha uma cura, mas a cura é o controle. Esse controle passa por não fumar, por não beber de forma abusiva, por fazer exercício físico, por ter uma alimentação saudável, por não ser obeso e por não ser estressado. Então, se as pessoas se conscientizarem disso, mas essencialmente, se tiverem uma atitude que deixarem de ser uma atitude contemplativa e passar por uma atitude executiva, sabidamente nós vamos reduzir esses índices tão maléficos. E quem sabe, em vez de um dia de combate à hipertensão, a gente tenha um dia de comemoração de grandes resultados que a gente teve nesse item. É essa a mensagem que eu queria deixar. Obrigada. Foi ótimo. Até eu fiz umas perguntas aqui que eu gostaria de perguntar. Foi muito bom aproveitar isso. Eu queria dizer para todos que essa live vai ficar disponível no nosso canal do Instagram e no YouTube. E aguardamos vocês aqui na próxima. Boa noite para todos. Até a próxima, gente.